Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos sobre a América Central, falando de duas ilhas, que é Cuba e Haiti. A aula ficou um pouquinho grande, mas liga o botão da paciência aí, que está bem interessante, beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, gente, como eu mencionei, né, Cuba e Haiti são países insulares, ou seja, são ilhas, e eles apresentam vários contrastes entre si, né? Contrastes de política, de história, de cultura, de sociedade, beleza? Então, para começar, por exemplo, Cuba é o único país socialista da América, tá? Único país socialista. Nós temos países na América com governos mais à esquerda, a Venezuela, a Argentina, a Bolívia, mas não significa que eles são socialistas, tá? Estão à esquerda, mas não são socialistas. O único país aqui é Cuba. E para vocês verem, gente, a ilha de Cuba aí, e bem próximo já está a Flórida, que é o estado ali mais ao sul dos Estados Unidos. Então, gente, é bem pertinho, tá? Uma coisa da outra, beleza? E logo aqui embaixo, deixa eu pegar aqui onde eu marquei o apontador, é o Haiti. Tá? O Haiti divide a ilha ali entre Haiti e República Dominicana, beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, primeiro, né, Cuba ela é formada primeiro por uma grande ilha, que é a ilha de Cuba, e por outras pequenas ilhas ali em volta, mas a principal é aquela grandona que vocês viram, que é a ilha de Cuba mesmo. O clima de Cuba é subtropical, a temperatura média ali em torno de 25 graus, vocês podem observar esse climograma, né? 25 ali, 27 no máximo, que é a temperatura média do país, e a mínima ali 23, 22. E nós temos um período de chuva que vai de maio até outubro, onde as chuvas ali é concentradas. Lembrando, pessoal, o Caribe tem, e sul dos Estados Unidos tem temporadas de furacão. Então, de setembro até outubro é muito comum a formação de furacões ali que passam na região. Acabam com Cuba, Bahamas, Flórida, chega na Louisiana, nos Estados Unidos, Kansas. Então, tem até os caçadores de furacões, né? Então, hoje, se você procurar no Google, você vai ver que tem algumas tempestades lá que estão arriscando chegar nos Estados Unidos com bastante força, beleza? Então, setembro e outubro, temporada de furacão no Caribe. Quase todo ano tem uma ou outra tempestade bem forte nessa região, tá bom? Bem, e Cuba, né, assim como as demais áreas da América, ela foi domínio espanhol durante muitos séculos, desde a sua conquista lá quando os espanhóis chegaram, e ela teve um breve período de independência ali, 1889, mas em 1901, então um breve período ali mesmo, ela se torna um protetorado americano, tá? E eu vou chegar nisso um pouco mais à frente, tá? Enquanto ela como protetorado. Desde o século XIX, Cuba, os Estados Unidos tinham interesse em Cuba, por conta daquela proximidade com a Flórida, por conta de exploração de petróleo, por conta das praias, por conta das riquezas tropicais que tinha na ilha. Então, assim como no Panamá, que a gente viu na aula passada, assim como Nicarágua e vários outros lugares, Cuba também foi alvo dessas ações dos Estados Unidos com essa política do Big Stick. A política da doutrina Monroe, né, América para os americanos, e com a política do Big Stick. Tá bom? Agora, como que os Estados Unidos chegaram na ilha de Cuba? Bom, gente, em 1898 teve uma guerra, a Guerra Hispano-Americana, que foi entre Estados Unidos e Espanha. Tá? Com essa vitória, os Estados Unidos eles conseguem o controle lá do Panamá, que depois vai financiar os grupos separatistas do Panamá para ter sua independência, e também a independência de Cuba. Tá? Eu coloquei aqui entre aspas, gente, porque o Panamá ganha sua independência, mas tem que ceder a construção do canal para os Estados Unidos. Então, é uma troca. Né? Cuba, a mesma coisa, ganha sua independência, mas depois vai ter que seguir uma série de regras dos Estados Unidos. Então, entre aspas aqui, a independência, mas sempre elas sendo financiadas pelos Estados Unidos.
a doutrina Monroe, a América para os americanos, não vai ter mais país colonizador aqui, não vai ter mais potência europeia colonizando, mas a gente pode, não é? Então, esse vai ser o início da independência de Cuba e a sua transformação em protetorado dos Estados Unidos. Tá? Então Cuba, enquanto um protetorado, não era um estado dos Estados Unidos. Era uma ilha que pertencia aos Estados Unidos e que estavam sujeito às regras criadas pelos Estados Unidos. Tá bom? Então, lá na página 25, tem 6 tópicos da emenda Plant, que era a emenda que geria o que ia fazer com Cuba, né? Quais seriam as leis de Cuba, beleza? Então, quem quiser acompanhar lá na página 25, eu vou mencionar todas as elas aqui, mas vou falar de umas mais em específico, tá? Então, primeiro, Cuba não poderia fazer nenhum tratado com uma grande potência. Então, quero vender para a Inglaterra? Não, só se eu permitir. Quero vender para a França? Só se os Estados Unidos permitir. Quero vender para o Brasil? Só se os Estados Unidos permitir. Então não tinha autonomia econômica. Tá? 2. As contas públicas seriam supervisionadas pelos Estados Unidos. Então os gastos fiscais seriam supervisionados pelos Estados Unidos. Isso hoje, gente, gera muita crítica, porque, por exemplo, países da Europa têm que ter o seu gasto aprovado pela União Europeia. E muita gente fala assim, não, mas essa instituição não faz com que eu não tenha autonomia da economia do meu país, e gera bastante crítica lá. Né? E aqui também geraria. Ué, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Tem que ficar prestando conta aos Estados Unidos? Não é? Terceiro, os Estados Unidos poderiam intervir na ilha como bem quisessem, até mesmo militarmente, caso fosse necessário. Tá bom? Ponto 4. Proibia qualquer governo futuro da ilha questionar a ocupação. Então era um território dos Estados Unidos, havia durante um tempo lá trocas de presidentes e nenhum deles poderiam questionar essa autoridade e essa ocupação dos Estados Unidos. Beleza? Ponto 5. Obrigava os governos a continuar com o plano de prevenção de doenças. Como a gente falou lá na aula do Panamá, gente, a América Central está cheio de doença endêmica, tá? Transmitida por mosquitos, sobretudo febre amarela e malária. Então, isso era um ponto bom, né? Permitia, os governos de Cuba deveriam continuar com o planejamento de erradicação dessas doenças, tá bom? 6. Deixava suspenso o controle sobre as ilhas de Pinheiro. Ilha dos Pinheiros, gente, é uma ilha pequenininha lá de Cuba, tá? Que essa era um pouco mais autônoma, beleza? E 7. Permitia a criação de bases militares na ilha. Tá? Essa foto que vocês estão vendo, gente, é talvez uma das prisões mais famosas do mundo, que é a prisão de Guantánamo, que é em Cuba, mas é dos Estados Unidos. Então, bem no sul da ilha, tem lá um pontinho que é Guantánamo, então lá tem base militar, e lá tem essa prisão ainda hoje dos Estados Unidos. Beleza? Então, essas eram o que Cuba deveria seguir. Tá bom? O que acontece, gente? Com isso, Cuba se tornou quase que uma extensão dos Estados Unidos. Né? E o principal investimento que os Estados Unidos faziam em Cuba era no setor hoteleiro, ou seja, de hotéis. Faziam hotéis, faziam resorts lá no Caribe para aquela população rica dos Estados Unidos. Tá? Se vocês lerem essas placas que vocês estão vendo aí, percebam que está lá Isaac Rabif is here, né? O Isaac Rabif é aqui, que deve ser a loja do cara, e El Pátio. Né? Então, é um país que tem uma tradição hispânica e fala o espanhol, mas ao mesmo tempo tinha muita presença do inglês dos Estados Unidos lá. Então era uma coisa muito misturada. Inclusive, se vocês hoje forem no Panamá, por exemplo, que tem isso, o cara está falando em espanhol com você, do nada ele solta o inglês. Porque é muita mistura das duas línguas. E era assim em Cuba. Tá? O que acontece? Na década de 50, Cuba apresentava uma desigualdade muito grande. Tá? Ela era governada por um ditador, que era esse sujeito aí, o Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então, contrário a isso, começa a surgir movimentos revolucionários. Tá? E o principal foi o movimento do Fidel Castro, que iniciou uma guerrilha, ou seja, pessoas armadas na floresta tentando tomar o poder, que de fato conseguiram
derrubar o Fulgêncio em 1959. Tá? Então, em 1959, 1º de janeiro de 59, Fidel Castro e Che Guevara. Che Guevara é o de boina. Lembrando, gente, o Che Guevara ele não é cubano, ele é argentino. Tá? Era um guerrilheiro também que lutou junto com o Fidel Castro pela libertação da ilha. Tá? Eles tomaram o poder em Cuba, expulsaram Fulgêncio Batista junto com os americanos que estavam lá, e eles instalaram um sistema nacionalista popular. O que isso significa? Empresa que era dos Estados Unidos estava em Cuba, agora virou cubana. Ah, tinha Coca-Cola. Coca-Cola não tinha, né? Mas tem a fábrica da Coca-Cola aqui, vai virar cubana agora. Agora é nossa. Tá? Poço de petróleo, agora é nosso. É tudo nosso. Terras que eram públicas, ou inclusive terras privadas, foram distribuídos para a população do campo. Ou seja, foi feita uma reforma agrária. Isso, gente, são posturas da esquerda. Beleza? Apesar de que a Revolução Cubana ela foi nacionalista, tá até no livro de vocês, isso cai em muita prova e todo mundo erra. Tá lá, a Revolução Cubana foi socialista? Não, foi nacionalista. A ideia dos caras era fazer o quê? Cuba produz riqueza que está indo para os Estados Unidos, essa riqueza tem que ficar aqui. Tá? Tinha ideais de esquerda? Tinha, mas era uma revolução nacionalista, beleza? Mas, pessoal, o que acontece? Cuba é uma ilha minúscula. Vai conseguir lutar de igual para igual com os Estados Unidos? Não vai. Então, nesse momento, Cuba se alia à União Soviética. A gente está falando no momento de Guerra Fria, conflito capitalismo e comunismo, União Soviética e Estados Unidos. Então, Cuba vai se aliar a quem pode oferecer proteção, que é a União Soviética. Nesse aspecto, gente, muitos diplomatas, muitos historiadores falam assim, o fato dos Estados Unidos não aceitar essa revolução e querer tomar Cuba de volta fez com que Cuba se aproximasse da União Soviética. E aí, acabou. Cuba virou um centro, um ponto comunista dentro da América, do lado dos Estados Unidos. Do lado, vocês viram ali, muito próximo da Flórida. Tá? Então, nesse contexto, a União Soviética fornecia equipamento, fornecia armamento e munição, caso fosse necessário, comprava os produtos cubanos, então comprava açúcar, comprava rum, comprava qualquer coisa que os cubanos fizessem para poder dinamizar essa economia. Tá? E se teve um momento que o mundo esteve próximo de uma terceira guerra mundial, foi durante a crise dos mísseis cubanos, que foi em 1973, se eu não me engano. Tá? Eu preciso olhar essa data com mais atenção. Tá? Como Cuba estava próximo ao Canadá, à União Soviética, a União Soviética instalou alguns mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. Então era só apertar um botãozinho que estava lá bomba atômica caindo na Flórida. E como que os Estados Unidos descobriu isso? Vocês têm ideia? Eu acho que não, né? Vamos lá, vou contar essa história rapidinho que é interessante, tá? Na época, gente, imagem de satélite era uma coisa ainda muito ruim, muito difícil de ser lida, mas os Estados Unidos e a União Soviética já estavam mandando satélite, já estava tendo a corrida espacial e tirava fotos da Rússia, tirava fotos do Brasil, tirava fotos de Cuba. Tá? Os cientistas americanos começaram a perceber que estava tendo muito campo de futebol em Cuba. Mas Cuba não joga futebol. Cuba eles jogam beisebol, eles gostam muito do beisebol. Mas futebol não é o principal esporte da ilha. Quem que joga futebol? Russo, soviético. Então eles começaram a tentar tirar fotos cada vez mais precisas e começaram a ver que esses campos de futebol eram bases russas e que tinham mísseis lá em Cuba. Né? Esse episódio é chamado de Crise dos Mísseis Cubanos. Foi um momento em que o mundo esteve próximo da Terceira Guerra Mundial. Tá? Porque é muito perto, gente. É muito perto mesmo. Tá? Eu estou falando de míssil com ogiva nuclear. Então foi bem um episódio bem intenso dentro da diplomacia mundial. Beleza? E Cuba hoje, gente? Bem, início dos anos 90, a União Soviética ela chega ao fim, o capitalismo ganha, só que Cuba continua sendo um país socialista. Acontece que ela perde o seu principal parceiro econômico, que foi a União Soviética. Tá?
Além disso, Cuba sofre com tantas sanções e embargos econômicos. O que eu quero dizer com isso? Existem sérias restrições para você comercializar com Cuba. Então, por exemplo, um cubano não consegue comprar nada dos Estados Unidos. Mesma coisa, um americano não consegue comprar nada de Cuba. Tá? Inclusive, gente, tem muito americano que vai para o México comprar charuto cubano e consumir no México e voltar para os Estados Unidos, porque não pode passar com charuto cubano. Tá? E isso é estendido para outros países. Então, isso acontece com o Irã também. Então, são sanções. Então, os Estados Unidos falam o seguinte: olha, se você quiser comercializar com Cuba, a gente vai retalhar. A gente não vai comprar mais o seu produto, a gente vai impor tarifas nos seus produtos, em alguns casos até uma guerra com você. Então, por exemplo, se você negociar com o Irã, apesar de recentemente teve uns acordos que agora acabou de novo, mas poderia, inclusive, você ser acusado de financiar terrorismo se você comprasse produtos do Irã. Tá? Então é por isso que Cuba tem esses carros bem velhos, tá? Porque lá não tem fábrica de carro novo. Inclusive, Peugeot, Ford, todas essas marcas não podem vender para Cuba. Então eles têm que pegar esses carros velhos e ficar reformando. Tá? Inclusive eles são os peritos em fazer reforma de carro. Tá bom? Mas com a morte do Fidel Castro, que era esse grande líder que causou a revolução lá em 1959, e ele morreu em 2008, houve uma abertura econômica. Então, algumas empresas já estão fazendo negócios com Cuba. O próprio Barack Obama também fez essa abertura, iniciou esse processo de abertura. Então, hoje a gente vê Cuba um país mais aberto para receber investimento estrangeiro. As sanções ainda existem, mas diminuíram, tá bom? E hoje a gente pode pensar que Cuba, apesar de ser um país socialista, ele tem índices muito bons de qualidade de vida e a gente já vai ver logo mais, tá bom? Agora, finalizando Cuba, vamos falar com Haiti, gente. O Haiti, ele também é uma ilha do Caribe, como falei para vocês, né? Mas a sua colonização, ela é francesa, tá? E é aquilo que estava inclusive na prova de vocês. Ilhas do Caribe foi utilizado mão de obra escrava na Jamaica, no Haiti, na República Dominicana. Por quê, gente? Era o mesmo sistema que do Brasil. Era a produção de cana-de-açúcar. Era os engenhos. E usava essa mão de obra escrava. Tá bom? O Haiti é o primeiro país da América Latina a conseguir sua independência. Tá? Eles conseguiram isso em 1804. E foi o primeiro país a abolir a escravidão. Então eles formaram lá uma república negra. Só que a história do Haiti ela é marcada por golpes e contragolpes. Ou seja, não há uma linearidade, um processo linear de troca de poder. Então não é o cara perdeu a presidência, não, agora é o próximo, boa sorte, daqui 4 anos eu tento de novo. Não. Tá? A gente vai ver de maneira bem resumida que a história do Haiti tem sempre golpes contra golpes, golpes contra golpes, golpes contra golpes. Tá? Eu vou mencionar alguns aqui rapidinho. Tá? Então, perdão, passando um caminhão aqui bem barulhento. Quando o Haiti se tornou independente, os países começaram a boicotar ele, porque, como eu falei, foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente. Então a França, que era o principal comprador desse açúcar, falou, não vou comprar mais. Então isso já começou a estrangular a economia do Haiti, que ninguém queria comprar. Pô, esse país revolucionário aí, daqui a pouco todos os países da América vai começar a fazer revolução, vai ficar independente e eu vou ficar com o quê? Tá? Então começaram a estrangular o comércio ali dos produtos haitianos. Entre 1914 e 1934, o país sofreu uma ocupação dos Estados Unidos, a exemplo de Cuba. Essa ideia da expansão dos Estados Unidos, da política do Big Stick, da América para os americanos. Então, houve um período que a ilha foi controlada pelos americanos. Tá? Em 1957, quem assume a presidência é o François Duvalier, que é esse senhor que vocês estão vendo aí, que ele gostava de ser chamado de Papadoc, papai doutor. Ele era um médico, tá? E o Papadoc, gente, ele, como eu falei, foi um ditador da ilha, e ele simplesmente falou assim, seguinte, eu vou ser o ditador vitalício da ilha. Como assim vitalício? Não, eu vou ficar para sempre.
eu vou ser o ditador até quando eu morrer. Tá? Inclusive, quando ele morre, quem assume é o filho dele, que é o Jean-Claude Duvalier, que é o Baby Doc, né, o bebê doutor, que também fala, olha, eu sou presidente vitalício até a minha morte. Tá? Obviamente, a população não aceitou isso, se bem que eles ficaram no poder durante muito tempo. Em 1986, o Jean-Claude ele tem que fugir do Haiti, ele se exila na França, e aí começa uma série de conflitos por conta do poder, porque o poder ele fica vago. Então você tem de um lado grupos do agronegócio. O agronegócio aqui entre muitas aspas, tá, gente? Porque não pode falar que tem um agronegócio igual pensar no Brasil. Mas dos produtores, por exemplo, de açúcar e rum que tinha lá. Tá? Outros grupos do exército, grupos militares, todos eles brigando pelo poder lá no Haiti. Então, é um lugar que tem vários conflitos políticos, tá bom? E assim como Cuba, Haiti também tem algumas sanções econômicas, tá? E eles têm que importar basicamente quase todo o alimento que eles consomem e eles só conseguem exportar artesanato. Então não tem fábrica no Haiti, não tem empresa de mineração, não tem fábricas nem de bens duráveis, de bens não duráveis ou indústria pesada. Não, gente, não tem nada disso lá. É uma situação bem precária, tá bom? Isso explica, em parte, né, a situação dos imigrantes que vêm para cá, mas eu vou chegar nisso logo mais. Então, desde 2006, o Brasil ele lidera algumas missões de paz no Haiti. Então, o Exército Brasileiro, indo na figura da ONU, né, eles vão lá para o Haiti e buscam reorganizar tanto a política quanto a economia do país. Então, isso explica por que muitos imigrantes vêm para cá. Porque o Exército Brasileiro foi lá, mudou o país, apesar de ser um país muito pobre ainda. Eu tenho um amigo meu que serviu no Exército, foi nessa missão, ficou 2 anos lá no Haiti, e falou que eles têm uma gratidão muito grande pelos brasileiros. Então isso explica por que eles estão vindo para cá agora. Eles poderiam ir para a França, já que eles falam francês, muitos vão para os Estados Unidos, mas eles vêm para cá, para o Brasil, por conta dessa ação que o Brasil fez pro Haiti. Então eles se sentem muito gratos a isso e veem no Brasil uma possibilidade de um mundo melhor. Tá bom? Bom, e em 2010, como se não bastasse pobreza, como se não bastasse crise econômica, crise política, a ilha foi atingida por um terremoto, tá? Uma série de terremotos muito severo, gente, muito severo. Eu não sei aqui de cabeça, mas acho que é o terremoto com o maior número de vítimas do mundo. Tá? 300 mil mortos, 350 mil feridos e 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Tá? Gente, faz 10 anos isso e tem áreas que não foram reconstruídas ainda. A gente vê a situação econômica do país. Então imagina, né? 300 mil pessoas, gente, é uma Maringá que morre num único fenômeno geológico. Mais outra Maringá que ficou ferida. Tá? Mais 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Então é um cenário desolador. Eu não gosto de dar uma aula, falar num país só dos pontos negativos, né? Mas não tem como a gente olhar para o Haiti e não mencionar essa sucessão de crise política, essa sucessão de problemas econômicos e também esses problemas naturais que a ilha sofre. Além dos furacões que eu acabei de mencionar lá em Cuba, que de vez em quando esbarra ali pelo Haiti também, beleza? E por fim, gente, né, assim como o Brasil, vários outros países enviaram forças militares para fazer um auxílio do Haiti, sobretudo pós o terremoto, pós 2010, né? E alguns soldados nepalenses, eles levaram a bactéria da cólera. E ela espalhou muito bem, né? A gente está falando um tempo de coronavírus e um vírus que espalha muito rápido. Lá, gente, foi a cólera que se espalhou muito rápido. E a cólera, ela é uma bactéria presente nas fezes, que é encontrada em lugares sem água tratada, sem coleta de esgoto, tá? E ela atingiu grande parte da população do Haiti. E ela basicamente te dá uma diarreia severa.
tá? E a pessoa morre de desidratação por conta da diarreia. Então, é uma doença que, por exemplo, em áreas aqui do Brasil, não afetaria tanto, porque a gente tem água tratada, tem esgoto, mas lá, num sistema muito precário desses serviços, fez uma festa, beleza? Bom, gente, só para finalizar, retomando aqui essa tabelinha, agora eu mudei ela de lugar porque eu estava com a cabeça aqui, vocês não estavam vendo direito alguns dados, né? Então, gente, ali em vermelho nós temos o dado do Haiti. Então ele tem o pior IDH da América Latina e um dos piores do mundo, tem países mais baixos ainda, né? Sua economia, 8 milhões de dólares, gente. Isso, convertido à renda per capita, dá 739 dólares por ano per capita, ou seja, por pessoa. Gente, é muito pouco. É a média de 2 dólares ao dia para toda a população de um país. Se a gente estava falando que a média do México, né, a média do México não, né, mas uma parte da população do México vive abaixo da linha da pobreza com 1 dólar diário, aqui eu estou falando que toda a população está abaixo da linha da pobreza se a gente seguir essa métrica. Então, é bem problemático a situação de lá, tá? E acima dele nós temos Cuba. Cuba, gente, como eu mencionei, tem uma situação econômica não é das melhores, mas tem um IDH, por exemplo, maior do que o do Brasil. A economia é uma das maiores da América Central, mas o seu tamanho também justifica, porque é um país grande. E o PIB per capita, 7.602 dólares por ano. Está um pouco abaixo do Brasil. Então a gente olha para Cuba pensando que, nossa, é um país socialista, é um país péssimo. Na verdade, alguns índices é igual ao Brasil. Tá? Com o contrário, que lá é um país muito seguro, diferente do Brasil, que é um país extremamente violento. Tá bom, gente? Então, finalizando aqui, a gente viu América Central, fizemos o estudo de caso do Panamá, fizemos o estudo de caso de Cuba e de Haiti. Mas cada paizinho desse da América Central tem uma realidade bem diferente. A Nicarágua é diferente, o Belize é diferente, a Jamaica é diferente. É que não tem como a gente estudar cada um deles, né? Se bem que até esses que a gente estudou, esse estudo de caso, foi uma coisa meio rápida, né? Atropelando, mas porque não dá pra gente parar e ver todos com calma. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.